Olá, classe, tudo bem com vocês? Vocês se lembram que na semana passada a gente conheceu os tipos de frases? A frase nominal, aquela que não tem verbo, e frase verbal, aquela que tem verbo. Vimos também que as frases verbais podem ser chamadas de orações. Hoje, a gente vai aprender mais uma coisa a respeito das orações. Todas as orações são divididas em duas partes: o sujeito e o predicado. Vamos juntos? Página 40 da apostila. Pegue lá. Muito bem. Olha aqui na página 40, a gente começa então aqui com sujeito e predicado. Leia o trecho de um romance. Coraline girou a chave na porta. A chave girou com um cluque sonoro. A porta abriu-se completamente. Um vento frio soprava pela passagem. Já grifei nessas frases os verbos, as ações. Girou, abriu, soprava. Copie esses verbos na questão B da sua página. E agora, vamos completar o quadro da letra C com o que fez cada um. O que a Coraline fez? Girou a chave na porta. O que a chave fez? Girou com um clunque sonoro. O que a porta fez? Abriu-se completamente. E o que o vento frio fez? Soprava pela passagem. Muito bem, então você vai completar o quadro desta forma aqui, né? Então, aqui, ó. Deixe sua apostila completa e corrigida. Dá um pause no vídeo para você deixar tudo isso muito bem feitinho e entender do que a gente está falando. Essa é uma matéria importante. De hoje e até o seu vestibular, você vai precisar dela, tá bom? Muito bem, vamos ler o quadro amarelo, em que explica bem sobre os dois elementos de uma oração, o sujeito e o predicado. Então vamos lá. Uma oração tem dois elementos principais, o sujeito e o predicado. O sujeito é o termo sobre o qual se declara alguma coisa. É aquele de quem se fala alguma coisa. E o predicado é aquilo que se declara sobre o sujeito, tá? Então vamos ver aqui essa primeira frase como exemplo. Coraline girou a chave na porta. De quem se fala? Da Coraline. E o que se fala dela? Que ela girou a chave na porta, não é? Portanto, Coraline é o sujeito e o que se fala dela é o predicado, girou a chave na porta. O predicado sempre tem o verbo, tá? O verbo é o núcleo do predicado, a palavra mais importante. No caso dessa daqui, girou. Ele tem sempre que estar de acordo com o sujeito. Por exemplo, eu não posso dizer Coraline giramos. Não. O verbo tem que concordar com o sujeito, tá? Então, Coraline girou a chave na porta. Se Coraline é a terceira pessoa do singular, o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular. Professora, por que você diz que Coraline é a terceira pessoa do singular? É a mesma coisa que a gente dizer ela, não é? Ela é a terceira pessoa do singular. Então, o verbo, ele faz parte do predicado, mas ele concorda com o sujeito em número e grau. Se eu disser, eu e Marcelo passamos tarefas para o 5º ano. O sujeito, eu e Marcelo. Predicado, passamos tarefas para o 5º ano. Eu não posso, então, passamos está concordando com o sujeito, eu e Marcelo, em número
está no plural, porque eu falei duas pessoas, né? E pessoa, né? Muito bem. Se eu disser, você comprou 1 litro de leite. Você é o sujeito, comprou 1 litro de leite, é o predicado. Comprou 1 litro de leite, tem que concordar com o sujeito, você. Entenderam? Muito bem. Se vocês entenderam, então já estão preparados para assistir ao audiovisual lá no seu livro interativo. Um audiovisual muito legal. Eu sei que aqui o som não sai. Eu vou tentar explicar para vocês com as minhas palavras e depois vocês vão assistir aí, tá bom? Então, primeira coisa, vamos observar a tirinha, tá bom? Vamos lá. Olha aí, nós temos aí uma Joaninha falando ao telefone. Um cartão de crédito? É, parece mesmo maravilhoso, mas eu não quero. Sim, compreendo, mas não quero. Qual parte você não entendeu da oração? Eu não quero. Veja bem, eu é o sujeito furioso da frase não. É advérbio de abominação. Então, olha lá. Eu, ela diz, é o sujeito furioso da frase, né? Porque ela disse a frase eu não quero. Olha lá. Eu é o sujeito e não quero é o predicado. Nessa outra história aqui do Snoopy, né? Ele coloca ele voa. Ele é o sujeito, voa é o predicado, né? Então, o voa tem que concordar com quem fez a ação, ele, né? Eu não posso dizer ele voa, né? Olha aqui essas frases, olha. Woodstock e eu gostamos de fazer piquenique. O verbo está concordando com o sujeito, que é Woodstock e eu. Às vezes ele anda. O verbo anda está concordando com o sujeito, ele. Às vezes ele voa. Voa, concorda com o sujeito. Não pode dizer assim, às vezes ele voamos, né? Não, tem que combinar com quem fez a ação. Quem fez a ação? Mas sempre dorme na viagem de volta. Quem dorme? Ele, o Woodstock, né? Aquele bichinho pequeno. Muito bem. Continuando então. Estamos vendo aqui de rosa os sujeitos e de verde, né? O verbo, que é o núcleo do predicado, a parte mais importante. Vamos ver essa outra. Nós confiamos nosso dinheiro a eles e eles acorrentam as canetas nos balcões, sabe? Quando a gente vai no banco, a gente não deposita todo o dinheiro no banco e mesmo assim lá no banco eles prendem o dinheiro, né, na mesinha para a gente não levar, né? É sobre isso que ela está falando aqui. Olha, aqui nós temos duas orações, duas frases. A primeira, nós confiamos nosso dinheiro a eles. Quem é o sujeito? Nós. E quem é o predicado? Confiamos nosso dinheiro a eles. Na segunda oração, nós temos aqui, e eles acorrentam as canetas no balcão. Quem é o sujeito? Eles. E quem é o predicado? Acorrentam as canetas no balcão. Sabe como que eu faço para saber quem é o sujeito? Eu pergunto para o verbo. Quem fez isso? Vocês podem pensar, minha professora está ficando esclerosada. Mas olha, se a gente chegar lá na frase, nós confiamos nosso dinheiro a eles, né? Eu posso ficar preocupada, ai meu Deus, será que é eles? Será que é nós? É só perguntar para o verbo. Quem confiamos? Nós. Se você perguntar para o verbo, não tem erro. Por quê? Exatamente porque o verbo concorda com o sujeito. Entenderam? Vamos lá perguntar para quem acorrentam? Eles.
É uma forma fácil de encontrar o sujeito. Estão vendo? Vamos dar prosseguimento aqui. Olha aí. Se você pergunta, quem confiamos? Nós confiamos, né? Então, confiamos nosso dinheiro a eles, é o predicado, e nós é o sujeito, ok? Muito bem. Na primeira atividade, aqui, número 3, você vai sublinhar o sujeito de cada oração a seguir. Vai pôr uma linha embaixo. Por exemplo, as histórias de aventura são emocionantes. Professora, quem é o sujeito? Usa aquela técnica que eu falei. Pergunta para o verbo. Qual é o verbo? São. Quem são emocionantes? Ah, as histórias de aventura. Então agora já sei, prof. O sujeito é as histórias de aventura. Boa! Vamos fazer mais uma? Meus livros estão guardados em uma caixa. Quem estão? Meus livros. Estão vendo? Quando a gente pergunta para o verbo, é facinho de encontrar quem é o sujeito. Vamos mais uma? Ela conversa com os gatos, os cachorros e todos os bichinhos. Qual é o verbo dessa frase? O verbo dessa frase é conversa. Se o verbo dessa frase é conversa, você tem que perguntar para o verbo: quem conversa? E então você vai achar o sujeito. Quem conversa, classe? Ela conversa. Muito bem, encontrou o sujeito. Meu avô sai para caminhar todos os dias. Quem sai para caminhar todos os dias? Quem sai? Meu avô. Vocês viram como é fácil? Quando a gente pergunta para o verbo quem é que fez, a gente já encontra o sujeito. Vamos fazer o outro? Circule o sujeito e sublinhe o predicado. Vocês sabem que eu não consigo fazer isso aqui, né? Você vai fazer aí. Eu vou fazer aqui do jeito que dá para fazer, né? E você vai fazer aí de outra forma. Os livros são ótimas companhias em qualquer lugar. Como a gente já fez aquele primeiro, a gente já sabe como encontra o sujeito. Quem são ótimas companhias? Quem são? Os livros. Ah, então os livros é o sujeito, né? Então, qual é o predicado dessa frase? São ótimas companhias em qualquer lugar. É o predicado. Agora eu acho que você já entendeu. Então você já pode fazer esse exercício sozinho. Lembra? Circula o sujeito e grifa o predicado, tá bom? Sempre pergunta para o verbo quem? E então você encontra o sujeito, tá? No exercício 5, complete as frases escrevendo um predicado para cada sujeito. Se você vai escrever o predicado, então tem que ter o verbo nesse trecho. Você não pode se esquecer dele. Vamos fazer o primeiro? Vamos lá. As meninas, por exemplo, eu posso colocar, brincam de bola. Opa, escrevi errado. Brincam de bola. Então, eu já coloquei aqui o predicado, né? As meninas é o sujeito, brincam de bola é o predicado. Você vai completar essas frases com o predicado. Não deixe de, não esqueça nunca o verbo. Eu coloquei aí na minha frase o verbo brincam, tá? No exercício 6, você vai completar a frase.
Ele deu aqui o sujeito, você vai colocar um predicado. Não se esqueça de novo, o predicado deve conter o verbo. O que o dono da padaria fez? Você vai dizer aí, tá? Então, nesses dois primeiros você completa com o predicado e nesses dois segundos você completa com o sujeito. Com quem comeu todo o brócolis? Quem escorregou? Não se esqueçam de que o sujeito e o predicado precisam concordar, tá? Muito bem. Depois, você, no seu livro interativo, clica no botão sujeito e predicado e vai relacionar as colunas para completar as frases. A frase que não tem verbo, como ela se chama? Você vai ligar, tá bom? Nós vamos fazer a correção destas atividades e da atividade proposta no roteiro para você fazer em seu caderno, tá? Nós faremos a correção na live, um pouquinho antes da nossa prova, ok? Faça com bastante atenção, é bem facinho, é só ficar atento. Não se esqueça de marcar as suas dúvidas para perguntar na live. Beijo e até mais.